Boa noite, a paz do Senhor. É, Hoje eu quero compartilhar um testemunho de algo que aconteceu comigo recentemente. E a respeito desse testemunho, eu senti a necessidade de contar. Só que muitas das vezes a gente acaba aqui resistindo, né? Às vezes achando que vem pensamentos, né, na mente da gente, como se não fosse algo que precisasse ser falado, né? Mas a gente sabe qual a procedência desses pensamentos. E agora há pouco eu, meditando na palavra de Deus, no livro de João, é, veio novamente na minha mente um versículo que muito tem falado comigo, né? Deus tem falado muito comigo através desse versículo, dessa passagem bíblica. E esse meu testemunho que eu vou contar agora, ele também ele está ligado com essa passagem bíblica também. Fora outras coisas que têm acontecido, mas esse acontecimento que ele aconteceu 2 dias atrás, ele aconteceu numa quarta-feira, foi algo que assim me tocou, né? E veio reforçar mais ainda o que essa passagem bíblica fala. E se encontra em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, e diz o seguinte: é, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É, Aqui um pouco contextualizando esse versículo, né? Paulo está falando a respeito da perseverança, da esperança em meio à tribulação, em meio à perseguição, né? E que aquilo que nos aguarda, né, no final da nossa caminhada de fé, com a nossa redenção, não se compara com as coisas que nós passamos aqui no tempo presente, né? Então, a respeito disso, esse versículo ele vem meio que como uma chave, porque quando ele diz, por exemplo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram, né, chamados por Deus, segundo o seu decreto, segundo o seu propósito, ele nos ensina algumas coisas, né? Eu também já falei muito a respeito desse versículo, principalmente eu acho que talvez durante esse ano, em algumas oportunidades que eu tive. Ele vai falar que todas as coisas cooperam para o bem. E quando a gente pensa a respeito dessa todas as coisas, a gente, né, tem um entendimento de que realmente não são só coisas boas, né, diante daquilo que os nossos olhos às vezes contemplam como algo bom e que de fato vem a favorecer a nossa vida, mas que todas essas coisas incluem justamente até os momentos de aflição, perseguição, as adversidades que podem, né, acontecer na jornada de um crente. E elas contribuem para o quê? Para o nosso bem. Mas segundo qual perspectiva? Segundo a perspectiva daquele que nos chamou, daquele, né, que nos, vamos dizer assim, que nos vocacionou para algo, né, que nos chamou para algo. Então, essa perspectiva não é uma perspectiva humana, porque se fosse por uma questão de perspectiva humana, talvez a gente olhássemos para as coisas boas, vendo que somente elas contribuiriam para o nosso bem. Mas o bem que vai fazer, que é benéfico para nós, é o bem segundo a perspectiva de Deus. Então, até mesmo as coisas ruins que acontecem, elas vêm contribuir para a nossa vida. E eu nem vou entrar no mérito de discutir a respeito, né, das causas e os motivos do porquê as coisas ruins acontecem em nossa vida, se a gente for levar em consideração a questão do livre-arbítrio. Vamos focar aqui mesmo no, no que o versículo, de forma mais clara, ele vem trazer para nós. E daí ele vai falar o seguinte, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E dois pontos específicos, Deus tem falado muito comigo, né, a respeito dessa passagem. Que quando ele fala segundo o seu chamado, ele fala comigo em dois pontos específicos, que é, primeiro, o chamado para ser salvo, né? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Deus enviou o seu Filho, né, por amor deste mundo, e Jesus ele morreu por todos nós. E assim como em Timóteo, né, Deus fala que através da sua palavra fala que o desejo dele é que
que todos se salvem, que cheguem ao conhecimento pleno da verdade. E em outra passagem diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Então, o desejo de Deus é que todos nós venhamos ser salvos, né? Então, esse é o primeiro chamado, é o primeiro chamado da humanidade, é o chamado da redenção, é o chamado para que o nosso relacionamento com Ele seja restaurado. Então, quando a gente pensa que todas as coisas cooperam para o nosso bem segundo o propósito de Deus para as nossas vidas, quando nós pensamos a respeito desse primeiro chamado, a gente pode passar um tempo refletindo nas coisas que aconteceram em nossas vidas, né, e perceber que realmente aquelas coisas ruins que aconteceram, aquelas coisas não tão benéficas, né, como nós podemos enxergar diante dos nossos olhos carnais e materiais, aquelas coisas, sim, de fato, elas contribuíram, né, para o nosso bem. Quando nós nos encontramos diante dos caminhos do Senhor, né? E eu faço essa perspectiva, eu faço essa análise olhando para o meu passado, olhando para as coisas que eu já passei, pelas coisas que Deus permitiu eu passar e pelas coisas que foram consequência das minhas próprias escolhas. Então, de fato, a todas as coisas que aconteceram na minha vida, eu percebo que elas contribuíram para o meu bem segundo a perspectiva de Deus, que era me trazer de volta ao caminho dele. E o segundo chamado, que diante dessa passagem Deus tem muito falado comigo, é a respeito do chamado para servi-lo. E de modo muito especial, é aquele chamado específico. Né? Todos nós fomos chamados, por exemplo, qual a comitiva, qual a comissão da igreja, né? Qual é o chamado da igreja? Pregar o evangelho. E dentro desse serviço, diante dessa obra de evangelização, muitos são chamados, né, para um exercício específico. Né? Muitos são vocacionados para alguma tarefa específica, a qual nem todos são, mas alguns têm uma tarefa específica. E da mesma forma, Deus tem falado muito comigo. Eu não vou comentar aqui agora, né, as experiências que eu tenho passado. Já comentei com algumas pessoas, mas não vou gravar nesse vídeo. Talvez ficaria para uma próxima oportunidade. Não é a proposta desse vídeo específico. Mas quando a gente para analisar na nossa caminhada cristã, né, as oportunidades que Deus nos concede, as provações, as privações, os desertos que nós passamos, né, o amadurecimento que é gerado em nós, a proximidade, a intimidade com Deus, né, o nosso olhar para as coisas, o nosso próprio eu, quando o nosso próprio eu ele é destruído aos poucos, quando nós entregamos mais de nós, né, quando Deus pede algo que precisa ser entregue, algo que precisa ser tratado, né, trabalhando muitas das vezes no nosso orgulho e em diversas outras áreas. Então, esses dois pontos específicos, né, Deus tem falado muito comigo nessa passagem bíblica específica, quando fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E um outro ponto importante é que é o seguinte: quando a gente vai meditar a respeito, né, de que essas coisas todas que acontecem em nossas vidas, né, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente também passa a pensar quem são essas pessoas que amam a Deus. E talvez possa vir em nossa mente que aquelas pessoas que amam Deus são aquelas que estão dentro da igreja. E muitas das vezes nem sempre é assim. Quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 14, Jesus vai nos ensinar que aquele que ama Ele, aquele que ama a Deus, ele tem os seus mandamentos e os guarda. Quando eu paro para refletir, por exemplo, a respeito de Cornélio, em Atos dos Apóstolos, se eu não estiver enganado, no capítulo 10, eu acredito que capítulo 11, se eu não estiver enganado. Cornélio foi um homem que, quando a gente vê o diálogo de Pedro com Cornélio, ele vai dizer que Cornélio foi uma das pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, né, a partir daquele momento lá, daquele acontecimento na festa de Pentecostes, né, quando vem a descida do Espírito Santo e a palavra de Deus é disseminada, né, a diversas regiões. Então, Cornélio, esse centurião, foi um daqueles homens que
ouviram falar de Deus pela boca de outras pessoas. E o pouco que Cornélio ele aprendeu da parte de Deus, que ele ouviu da parte de Deus, foi suficiente para despertar nele uma fé. Foi o suficiente para despertar nele um interesse, né, em conhecer mais de Deus. Isso, de certa forma, gerou um temor, né, no coração de Cornélio. É tanto que Cornélio, através das obras que ele realizava, testificava que ele era alguém que temia a Deus, que amava a Deus, porque o texto vai dizer que as obras de caridade, as ofertas e as orações de Cornélio subiram até a Deus. E num determinado dia, né, ele numa visão vê um anjo que fala com ele para que ele enviasse alguns de seus servos até a casa onde se encontrava Pedro. E Pedro foi um canal que Deus utilizou para ir até a casa de Cornélio e falar mais a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento em que ele chega, né, tem toda uma contextualização a acontecimentos que também não cabem aqui. Então, quando Pedro chega até a casa de Cornélio, né, a gente percebe que no decorrer de que Pedro vai falando do evangelho para Cornélio, ali naquele exato momento o Espírito Santo desce sobre aquela casa, porque não se encontrava somente Cornélio, mas encontrava-se ali a sua família, amigos. Ele reuniu um grupo de pessoas, e aquele povo que era gentil, né, aquele povo que somente ouviu falar de Jesus, eles não tinham intimidade, eles não tinham proximidade, eles não conheciam Deus na sua plenitude. E Deus ali acabou que se revelando para eles, né? Então, assim, Cornélio foi um dos exemplos que mostra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu poderia usar também o exemplo de Raabe no Antigo Testamento, né? Ali no livro de Josué, quando eles vão conquistar ali a cidade de Jericó, né? Toda aquela contextualização, Raabe era uma meretriz e tudo mais. Mas eu trouxe esses dois exemplos aqui, né, de Cornélio e de Raabe, só para testificar como que Deus tem me aberto os meus olhos para me fazer entender essa passagem, refletir na minha vida, e como ele também trabalha na vida de outras pessoas. E aí entra o meu testemunho que eu quero compartilhar com vocês. Na quarta-feira eu estava na igreja, né, e eu tenho tido eu sempre falo para Deus que é uma dádiva que Ele tem me dado, uma oportunidade muito grande de poder ter esse lugar na igreja, um lugar, um ambiente, que eu falo de lugar porque é um lugar físico, um ambiente por conta da privacidade que muitas das vezes a gente precisa, né? E justamente pelo sustento que ele me dá de poder estar ali, né? Sempre que possível, durante a semana, né? Buscando em oração. E já se aproximava das 11 horas da noite. Era faltando em torno de uns 15 minutos. Lembro-me que ainda em oração, essa passagem de Romanos, como sempre vem durante a semana, ela sempre vem na minha mente, né? E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. E eu lembro que enquanto eu ainda orava, essa passagem ela me veio na mente minutos antes de eu concluir a minha oração. Eu levantei e quando eu me levantei, eu apaguei as luzes da igreja e fui direto para abrir a porta, e algo aconteceu. Quando eu paro para analisar, eu vejo que como se tudo tivesse sincronizado. Eu não sabia que aquela pessoa ia passar naquele momento, eu não tinha noção das coisas que iriam acontecer ali. Mas veja bem o que acontece. Quando eu abro a porta da igreja, no mesmo instante que eu abro e coloco, né, o meu rosto para fora, vem passando um homem, né? E ao mesmo tempo que ele passa, que eu dou aquela olhada, me vem à mente, eu acho que eu conheço esse homem de algum lugar. E ao mesmo tempo que vem isso na minha mente, algo fala no meu interior, aborda ele. Não sei, de alguma forma, aborda ele. E era para falar a respeito
de Jesus, era para falar do evangelho, né? Era para pregar para ele. E daí eu fechei a porta. E aí a nossa igreja, ela é de esquina, né? E ele ia subindo na rua principal. E quando ele estava próximo a passar para a parte de cima, no próximo quarteirão, para seguir diante, eu percebi que ele deu uma meia volta e ele foi na direção aonde eu ia virar, né? E daí que eu ainda ia pegar o meu veículo e tudo mais. E daí, quando ele virou, praticamente a gente estava caminhando tudo na mesma direção, um do lado do outro, eu de um lado da rua e ele do outro lado. E eu parei no meu veículo, comecei a pegar meus objetos, me preparando para ir embora, e aí eu senti de falar com ele novamente. E ele já estava assim, questão assim de uns 5 metros já à minha frente. Aí eu falei, eu não sei de onde, mas eu te conheço de algum lugar. Isso foi o suficiente, eu só falei isso para ele. Ele já virou na minha direção e ele já veio me falando de onde que ele me conhecia, falou detalhes daquela época, daquele tempo. E quando eu fui meditar depois que tudo isso aconteceu, já tem em volta de mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Na verdade, tem 12 anos que eu conheci aquela pessoa. E daí, quando ele virou, que ele me falou de onde era, ali foi onde surgiu a oportunidade para um diálogo, né? E eu não perdi tempo. Eu não perdi tempo. Eu já fui logo perguntando para ele para onde é que ele ia com aquela pressa, só que antes disso eu perguntei como que ele estava. Ele disse que não estava tudo muito bem, mas estava indo. E eu falei, mas o porquê que tá assim? Aí ele falou, problemas da vida, né, que acontece, as coisas não estão indo tão bem. E eu falei, mas pra onde que você vai com essa pressa toda? Ele falou, não, eu vou ali tomar uma. Ele estava um pouco alcoolizado, mas ainda lúcido, né? E daí eu senti de perguntar uma outra coisa para ele. Eu falei a respeito da experiência que nós tivemos junto, né, do tempo que nós estávamos juntos e era numa faculdade. E foi de um assunto puxando o outro, mas algo tudo muito rápido, muito rápido. E daí eu perguntei para ele, amigo, eu não me lembro se você na época me falou a respeito disso, mas eu estou sentindo de lhe perguntar a respeito disso. Eu não sei se você já comentou, mas deixa eu te perguntar. Você já foi crente? Eu lembro-me que você falava a respeito da sua esposa e ele falou, e ele pegou e falou, sim, eu já fui crente, eu já servi a Deus. E ali foi uma oportunidade para mim falar mais, né? Trazer a lembrança dele, né? Resgatar na mente dele a importância que ele tem para Deus, né? Que Deus olhava para ele todos os dias e ali o Espírito Santo me usou para me falar com ele, né? E daí eu dei um abraço nele, ele me abraçou, ele agradeceu, né? Falou que estava muito precisando mesmo ouvir aquela palavra. Só que eu cometi alguns erros, né? Que eu esqueci de, por exemplo, eu esqueci de pegar o contato dele que eu não tinha. E outra coisa, eu estava tão focado em falar de Deus para ele que eu esqueci de perguntar o nome dele e eu não me lembro. Faz 12 anos que a gente esteve junto, mas ali eu vi que o que precisava ser feito foi feito. E aí quando eu paro para analisar tudo aquilo que aconteceu, né, desde o momento em que eu estava orando até me levantar, o tempo que se deu, as coisas que aconteceram, tudo ali para que, de alguma forma, aquele homem, naquele momento, naquela situação que ele se encontrava, ele pudesse ter alguém que falasse de Deus para ele, né? E às vezes a gente tem normalizado algumas coisas que, assim, seria bom que fosse normal isso acontecer de modo cotidiano, mas que a gente não olhasse como algo normal, mas como a gente olhasse como algo extraordinário, como pequenas oportunidades e que nessas pequenas oportunidades a gente pudesse ver esse agir de Deus, aonde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele homem, eu não lembro quanto tempo, ele não me disse a respeito, ele só me disse que já serviu a Deus, que já havia sido crente e estava afastado. Eu não sei quanto tempo ele tem andado assim, mas pela minha análise que eu fiz, aquele tempo em que nós
estávamos na faculdade, ele já se encontrava distante dos caminhos do Senhor. Então, assim, o momento em que eu me levantei, eu sei que isso talvez para algumas pessoas não vai fazer sentido, mas para mim faz sentido. Eu vejo que o Espírito Santo fala comigo, como ele agiu, né, e como ele age. O meu levantar, a hora que eu me levantei, a hora que eu saí, ele disse que ia seguir direto, mas ele sentiu algo dizendo para ele ir em outra direção, e ele foi na outra direção, e essa outra direção ia dar de encontro comigo, ia dar tempo de eu falar com ele, dar tempo de eu abordar ele, e eu consegui falar de Deus para ele. Ele precisava ouvir aquela mensagem, e só Deus sabe a necessidade que se encontra no coração de cada um de receber a sua palavra. Então eu percebi naquele momento, numa situação simples, talvez para alguns seja simples, mas um simples, eu digo que é o extraordinário dentro do ordinário, né? Naquela situação ali simples, eu vi que Deus, ele falou com aquela pessoa, né? Eu não sei, eu ainda cheguei e falei para ele, olha, eu não sei o que o Espírito Santo tem falado contigo nos últimos dias, nos últimos meses, eu não sei quais foram as pessoas que te abordaram, mas eu quero te falar que você é importante para Deus, né? Que Ele te espera. E ali o Espírito Santo me usou para falar com ele de usando diversas palavras, né? E também a palavra de Deus. Então, assim, analisando esse versículo, essa passagem bíblica que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, segundo o seu chamado, e pensando na primeira perspectiva que o nosso primeiro chamado é chamado para sermos salvos, eu vi que diante daquela situação que aconteceu, que foi tudo assim muito extraordinário, eu vi que Deus fez com que as pequenas coisas que aconteceram porque Deus tocou no coração dele, tocou no meu coração, fez com que a vontade de Deus fosse estabelecida naquele momento e que o bem, né, que Deus tem, segundo a sua perspectiva para nós, né, e na vida daquele homem, que é de resgatá-lo das trevas, das garras do inimigo e lhe dar uma nova oportunidade de redenção, né, de ter esse relacionamento restaurado. Isso de fato aconteceu, não dizendo que é o fim, que foi por conta especificamente desta palavra, mas naquele momento que eu estava falando com ele, mas a palavra de Deus diz que a sua palavra não volta vazia. E eu creio que Deus, o Espírito Santo já estava operando, continua operando. Eu fui muito provavelmente apenas mais uma pessoa, né, mais um canal que Deus utilizou para estar falando com aquele meu amigo, né, do passado. E eu continuo orando. E a minha reflexão diante disso é que a gente não venha perder a fé. E que a gente venha continuar nos caminhos do Senhor. Que a gente venha nos permitir ser usado pelo Espírito Santo. E que não é na força do nosso querer, não é no nosso tempo. Eu lembro-me de uma missionária que, no Congresso dos Gideões, ela falou algo muito importante. A gente tem que se colocar à disposição para ser instrumento de Deus, aonde Ele já está trabalhando. E o Espírito Santo já estava trabalhando, como está trabalhando na vida de muitas pessoas. Às vezes a gente só precisa realmente estar bem posicionado, e que o Espírito Santo no momento certo ele vai nos usar. Para mim foi algo extraordinário, foi um simples, mas muito significativo. Aquele momento em que eu me levantei, o versículo que me veio no coração, que é o versículo que muito tem falado comigo, foi o mesmo versículo que eu usei para falar com ele. Olha, há uma passagem, né, na Bíblia que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Você ia em uma outra direção, algo falou para você virar. Eu fiquei meio que receoso de falar com você, mas eu tinha sentido de falar com você. E bastou uma palavra minha e você você se lembrou, né, de quem eu era, e isso foi uma oportunidade que através de um diálogo pequeno abriu-se uma porta
para que eu pudesse, para que Deus, na verdade, pudesse falar com você através da minha vida. Que Deus continue cada vez mais nos capacitando, que Deus continue cada vez mais agindo, o Espírito Santo agindo através de nossas vidas, porque a continuidade da evangelização, da obra aqui na terra, ela é feita através de seus servos, através de seus filhos, né? Nós somos simplesmente instrumentos que o Espírito Santo usa, né, para estar alcançando essas vidas. Que Deus abençoe sua vida, que isso tenha sido de alguma forma algo significativo, tenha falado com você, e que você também possa tirar um tempo para meditar a respeito dessa passagem bíblica. Romanos 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém?